Houve um problema com o áudio da gravação da live e por esse motivo iremos disponibilizar o conteúdo criado para a apresentação na live, mas sem os comentários dos participantes. Obrigado a todos pela compreensão. Projeto de extensão Comunicação Inclusiva. Apresentado por Alex Breno, Letícia de Carli, Natália C. da Silva, Caleb Silva e Fernanda Rabelo. Curso, Formação Pedagógica em Matemática, FPM. Turma, FLC 35036 FPM. Introdução à Comunicação Inclusiva para Pessoas com Deficiência. Bem-vindos ao nosso webinar sobre comunicação inclusiva para pessoas com deficiência. Hoje, nos reunimos para discutir a importância de uma comunicação adequada, sensível e inclusiva em todos os cenários e ambientes. A comunicação é uma ferramenta poderosa que nos conecta e nos permite interagir uns com os outros. No entanto, nem sempre estamos conscientes do impacto que nossas palavras e ações podem ter nas pessoas ao nosso redor, especialmente nas pessoas com deficiência. É por isso que é fundamental estarmos atentos e adequarmos nossa linguagem e práticas para promover uma comunicação inclusiva. Na terminologia atual, a pessoa é colocada em primeiro lugar e sua deficiência é tratada como uma condição. Portanto, é mais apropriado usar o termo pessoa com deficiência, em vez de outras expressões desatualizadas ou estigmatizantes. Afinal, o respeito e a valorização das pessoas devem prevalecer acima de tudo. Nossas palavras têm o poder de influenciar a forma como as pessoas percebem e se relacionam com o mundo. Por isso, é essencial que estejamos bem informados sobre a linguagem e as práticas inclusivas, a fim de garantir que nossa comunicação seja acessível, respeitosa e promova a igualdade de oportunidades para todos. Ao longo deste webinar, discutiremos estratégias para uma comunicação inclusiva, abordando questões específicas que afetam as pessoas com deficiência. Vamos explorar formas de adaptar nossa linguagem, nossas plataformas e nossas práticas para garantir que estejamos alcançando e envolvendo todas as pessoas, independentemente de suas habilidades ou condições. Nossa meta é promover a conscientização e a compreensão sobre a importância da comunicação inclusiva, não apenas neste webinar, mas em todas as esferas da vida. Queremos que você saia daqui com conhecimentos práticos que possam ser aplicados no seu dia a dia, para criar um ambiente mais inclusivo e acolhedor para todos. Acreditamos que a mudança começa com a informação e a conscientização. Portanto, esteja aberto e disposto a aprender e se adaptar. Juntos, podemos construir uma sociedade mais inclusiva, onde todas as vozes sejam ouvidas e valorizadas. Agradeço a presença de cada um de vocês neste webinar. Vamos iniciar essa jornada em direção a uma comunicação mais inclusiva e repleta de respeito pela diversidade. Estou animado para compartilhar conhecimentos e experiências, e espero que vocês também estejam ansiosos por isso. Você sabe quem é considerado PCD pela lei brasileira? Vamos descobrir juntos assistindo esse vídeo do advogado Márcio Chaves. Márcio Chaves é advogado e com especialidades em direitos da pessoa com deficiência. Você sabe quem é considerado no Brasil pessoa com deficiência? Fique até o final desse vídeo que você vai ficar sabendo. É a própria Lei Brasileira de Inclusão, que é o nosso conhecido Estatuto da Pessoa com Deficiência, que define quem é a pessoa com deficiência. E eu vou ler para você. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir, ou seja, pode impedir
sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Nós estamos aqui no artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão. Aqui fala em impedimento de longo prazo. Que longo prazo é esse? A lei não fala. Mas, lá na lei do BPC-Loas, ele fala lá em 2 anos. Então, a gente pode usar, por analogia, por comparação, esse prazo de 2 anos que está lá no BPC-Loas. Natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Então, esses aspectos em interação com as barreiras pode obstruir a participação plena. Então, por conta disso, a pessoa vai estar em desigualdade com as outras pessoas. Essa interação com as barreiras. E isso é muito importante. Algumas doenças, como por exemplo, paralisias, como por exemplo, doenças graves do coração e outras doenças. Depois de um outro vídeo, eu vou colocar uma lista com as doenças que podem caracterizar. E eu digo podem por quê? Porque não é apenas o fato de você ter uma doença, ter uma enfermidade, ter uma lesão, ter um membro amputado, uma deficiência intelectual, física. Não é só isso que vai lhe caracterizar. Alguns outros aspectos têm que ser levados em consideração. Por exemplo, o grau. O grau pode ser leve, pode ser moderado e pode ser severo. Outro aspecto que tem que ser levado em consideração é o contexto social, o contexto pessoal e o contexto profissional. Eu vou dar um exemplo. Eu moro em Fortaleza, tive paralisia infantil ainda bebê, quando criança ainda. Mas eu tive condições de estudar. Moro numa capital. A escola tinha acesso. Eu ia de carro, voltava de carro. Agora vamos pegar a minha mesma condição, como se fosse um avatar meu, bem no interior do Ceará, lá num distrito bem humilde, onde não há escola próxima. Para a pessoa sair de casa, não tem uma acessibilidade boa, batentes, estrada não tem um transporte, escola inacessível, mais tarde não tem um emprego para aquela pessoa se ocupar porque ela não se qualificou. Então é a mesma deficiência, é a mesma doença, a mesma sequela, mas em contextos diferentes. Então não é o fato de você ter, por exemplo, um atestado, um laudo médico com aquele CID, pronto, eu já posso ter meus benefícios, já posso ter meus direitos. Não, é só isso. Como eu falei, tem que analisar tudo isso. E a lei, seguindo mais à frente, ela ainda fala mais outro aspecto. Eu vou ler para você. Então, a Lei Brasileira de Inclusão, lá no parágrafo 1º, ele vai falar da avaliação biopsicossocial. Vamos explicar um pouco sobre isso. O bio tem a ver com a vida, né? Tem a ver com a própria pessoa, com a parte médica, vamos dizer assim. Psico, a parte intelectual, a parte mental. E social, aquilo que eu falei, o meio em que a pessoa está inserido, os acessos, as oportunidades daquele local, as condições que a pessoa teve de estudar, de se qualificar para o mercado de trabalho. Essa avaliação biopsicossocial, ela vai ser realizada por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. Então, não é só um médico que vai dar esse CID, esse atestado. É uma equipe multiprofissional. São vários profissionais que vão avaliar a pessoa. E também uma equipe interdisciplinar. Então, o que é que essa equipe ela vai considerar? É o que diz aqui a lei. Os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação. Então, analisando
tudo isso que eu falei, a gente tem que ver que não é apenas o fato da pessoa ter uma doença ou ter uma sequela que já é considerado PCD para todos os efeitos. Não, tudo isso tem que ser considerado. Em outro vídeo, aqui também no YouTube, eu vou falar sobre mais doenças que podem levar a pessoa a ser qualificada, considerada como pessoa com deficiência. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, que é para você não perder nenhum conteúdo. E ativar o sininho, porque cada vez que entrar um novo vídeo, você vai ser notificado. E olha, tem muita novidade aí chegando, eu estou só começando, tem muitos assuntos ainda que eu vou tratar, vou trazer aqui no canal para lhe ajudar nos seus direitos e como você chegar lá. Então até o próximo vídeo. Utilização de termos modernos. A comunicação inclusiva é uma ferramenta poderosa para promover a igualdade de oportunidades e a inclusão das pessoas com deficiência, PCD, na sociedade. No entanto, para que essa comunicação seja verdadeiramente inclusiva, é fundamental utilizar termos modernos e adequados ao tratar das questões relacionadas às pessoas com deficiência. A forma como nos referimos às pessoas com deficiência é crucial para construir uma comunicação respeitosa e inclusiva. É importante lembrar que a pessoa é sempre o sujeito e a deficiência é apenas uma condição. Portanto, devemos utilizar a terminologia mais atual e adotada por órgãos oficiais, como a ONU, pessoa com deficiência. Termos como portador de deficiência devem ser evitados, uma vez que a deficiência não é algo que se carrega ou se transporta. Além disso, a palavra deficiente personifica a deficiência, contrariando a terminologia atual. Ao falar sobre as pessoas com deficiência, é importante utilizar termos modernos e respeitosos. Por exemplo, em vez de portador de deficiência, utilize pessoa com deficiência. Outros termos como portador de necessidades especiais também devem ser substituídos pelo termo mais adequado: pessoa com deficiência. Além disso, devemos evitar termos que estigmatizam ou limitam as pessoas com deficiência. É importante substituir expressões como deficiente visual, cego, por pessoa com deficiência visual, pessoa cega. Da mesma forma, deficiente mental deve ser substituído por pessoa com deficiência intelectual. Essas mudanças na terminologia reforçam a importância de enxergar a pessoa além de sua deficiência. Outra recomendação importante é substituir termos no diminutivo, que podem infantilizar as pessoas com deficiência. É fundamental tratar as pessoas com deficiência de acordo com sua idade e respeitar sua individualidade. A linguagem inclusiva é fundamental para promover a igualdade e respeitar as diferenças. Portanto, é essencial estar atento ao uso adequado dos termos ao se comunicar sobre as pessoas com deficiência. A utilização de termos modernos e respeitosos contribui para uma comunicação mais inclusiva, que valoriza e reconhece a pessoa além de sua deficiência. Lembramos que é responsabilidade de todos nós, profissionais de comunicação, contribuir para a construção de uma sociedade mais inclusiva e respeitosa. São as nossas palavras que têm o poder de mudar perspectivas e criar um ambiente mais acolhedor para as pessoas com deficiência. Aqui estão algumas dicas adicionais de termos modernos e inclusivos que podem ser utilizados ao se referir às pessoas com deficiência. Evite usar termos como anomalia genética ou anomalia congênita. Em vez disso, utilize condição genética. Substitua o termo paralisado, cerebral, por pessoa com paralisia cerebral. Utilize pessoa com nanismo, ou pessoa que tem nanismo, em vez de anão.
Ao se referir às pessoas com necessidades especiais de mobilidade, é preferível utilizar pessoa em cadeira de rodas, em vez de preso a uma cadeira de rodas. Em vez de deficiente físico, utilize pessoa com deficiência física. Substitua visão subnormal, anormal, por baixa visão, para referir-se à deficiência visual. Em vez de surdo-mudo, utilize pessoa surda que não oraliza. Utilize língua de sinais, em vez de linguagem de sinais, para se referir à comunicação utilizada pelas pessoas surdas. Ao falar sobre pessoas no espectro autista, prefira pessoa no espectro autista, em vez de simplesmente autista. Evite o termo pessoas normais, para se referir às pessoas sem deficiência. Utilize somente pessoas sem deficiência. Substitua exemplo de superação por história inspiradora ou caso de sucesso, ao falar sobre pessoas com deficiência que alcançaram grandes realizações. Utilize o termo intérprete de Libras, em vez de tradutor de Libras, ao se referir ao profissional que realiza a interpretação da língua brasileira de sinais. Ao falar sobre pessoas com síndrome de Down, utilize pessoa com síndrome de Down, em vez de portador de síndrome de Down. Utilize deficiência auditiva ou com baixa audição, ao invés de problema de audição. Substitua pessoas especiais por pessoas com deficiência intelectual ou pessoas com habilidades diferentes, para evitar o uso de expressões que podem infantilizar ou estigmatizar. Lembrando sempre que a linguagem é dinâmica e está em constante evolução. É importante ouvir as preferências e solicitações das próprias pessoas com deficiência, pois cada indivíduo pode ter preferências pessoais quanto à terminologia utilizada para se referir a si mesmo. Ao adotarmos uma linguagem inclusiva, estamos dando um passo importante para combater o estigma e a discriminação, promovendo uma sociedade mais justa e respeitosa para todas as pessoas, inclusive as com deficiência. Vamos continuar aprendendo, atualizando e adaptando nossa linguagem para garantir a inclusão e o respeito de todos. Comunicação inclusiva. Uso de imagens reais evitando creepyface. Kiera Allen, atriz do filme Fuja. O que é creepyface e por que devemos evitá-lo? Creepyface é o termo utilizado para descrever a representação inadequada e prejudicial de pessoas com deficiência em imagens, estereotipando-as ou utilizando-as de forma sensacionalista. É essencial evitar o creepyface, pois isso reforça estigmas e preconceitos, desrespeitando a dignidade das pessoas com deficiência. Ao evitar o creepyface, promovemos uma comunicação inclusiva e contribuímos para a quebra de barreiras e estereótipos. A controvérsia da campanha da Vogue Brasil em 2016. Em 2016, a Vogue Brasil lançou a campanha Cerquilha Somos Todos Paraolímpicos em colaboração com os atores Cléo Pires e Paulo Vilhena, com o objetivo de dar visibilidade aos atletas paraolímpicos. No entanto, a campanha gerou polêmica devido à maneira como os corpos dos atores foram alterados com o uso de Photoshop para simular deficiências físicas.
As imagens divulgadas pela revista mostravam Cléo Pires sem um braço e Paulo Vilhena com uma prótese na perna direita. Porém, a utilização do Photoshop para essa modificação foi amplamente criticada nas redes sociais. Muitas pessoas consideraram isso como uma representação inadequada e insensível das pessoas com deficiência. Embora os atores estivessem cumprindo seu papel de embaixadores do Comitê Paralímpico do Brasil e se inspirando em atletas paralímpicos reais, a falta de representatividade direta das pessoas com deficiência na campanha foi um ponto de preocupação para muitos. Lições aprendidas e orientações para uma comunicação inclusiva. Consultar e envolver pessoas com deficiência. É essencial buscar a perspectiva e opiniões de pessoas com deficiência ao criar campanhas e conteúdos que as incluam. Isso garante uma representação mais autêntica e evita o risco de retratar estereótipos ou ofender a comunidade. Promover a diversidade. Busque representar a diversidade de experiências e tipos de deficiência. Evite enfatizar apenas um aspecto da deficiência e lembre-se de que cada pessoa é única em sua jornada. Retratar essa diversidade ajuda a criar uma comunicação inclusiva e respeitosa. Utilizar imagens reais. Priorize o uso de fotografias autênticas e genuínas para retratar pessoas com deficiência. Isso permite que suas histórias sejam representadas de forma verdadeira, ajudando a promover uma imagem positiva e inclusiva. Evitar o creepyface. Evite retratar as pessoas com deficiência de maneira inadequada ou sensacionalista. Isso inclui não utilizar o Photoshop para simular deficiências e não reforçar estereótipos negativos. A importância da representação autêntica, o caso de Kiera Allen. Em 2020, a Netflix lançou o suspense, Fuja, que se tornou um dos maiores sucessos da plataforma. O filme conta a história de Chloe, uma jovem que, assim como a atriz Kiera Allen, é cadeirante na vida real. A performance de Kiera em Fuja a tornou apenas a segunda cadeirante a protagonizar um filme de suspense desde os anos 40. Em uma entrevista, Kiera Allen destacou a importância de sua participação no filme. Ela mencionou como é raro ver uma pessoa com deficiência sendo humanizada em Hollywood e como se orgulhava de assumir esse papel. Kiera ressaltou que a deficiência é apenas uma parte de sua identidade e que ela é muitas outras coisas, exatamente como sua personagem Chloe. A representação autêntica de pessoas com deficiência é vital para uma comunicação inclusiva e a quebra de estereótipos. Kiera Allen também enfatizou que filmes como Fuja teriam feito uma diferença significativa em sua vida se tivessem sido lançados quando ela era adolescente e havia se tornando cadeirante. O futuro da representação inclusiva. Kiera Allen afirmou que espera contar histórias que destacam personagens deficientes em seus futuros papéis. Ela enfatizou a importância de contar histórias autênticas sobre pessoas que vivem no mundo real. A falta de representação e autenticidade nas histórias sobre pessoas com deficiência é o que torna filmes como Fuja tão empolgantes e necessários. A história de Kiera Allen nos lembra da importância de dar voz às pessoas com deficiência e de representá-las de forma autêntica nas mídias. Ao promover uma comunicação inclusiva e evitar o creepyface, estamos contribuindo para a construção de uma sociedade mais igualitária e respeitosa, onde todas as pessoas, independentemente de suas habilidades, sejam valorizadas e representadas adequadamente.
Vídeo do canal, Ricardo Oliveira, Autismo Pensante. A Cia e seu filme sobre autismo chamado Music. A Cia e seu filme sobre autismo chamado Music deu o que falar nas redes sociais, muito pelo fato de uma das personagens principais ser autista, mas a atriz ser neurotípica. Sim, muito provavelmente você deve estar se perguntando por que eu vou falar da Cia, né, a cantora pop? Bem, ela se envolveu numa treta relacionada ao autismo e eu vou falar tudo no vídeo de hoje. Então, bem-vindo ao canal do Autismo Pensante. Eu sou o Ricardo e eu sou autista. E caso você tenha gostado do tema do vídeo de hoje, né, que eu vou falar sobre o filme que ela está dirigindo, aperta no botão de gostei para mostrar que gostou do vídeo e não se esqueça de se inscrever no botão aqui abaixo do canal, inscrever-se para continuar acompanhando as próximas atualizações. Eu falo de política, autismo e mercado de trabalho. Então é isso, vamos pro vídeo. Para você que provavelmente não sabe muito sobre divas pop nem nada, eu vou contextualizar bem rapidinho quem é a Cia. A Cia é cantora, compositora, produtora e diretora, de origem australiana. Ela já era famosa no universo da música, só que ela não mostrava o rosto, isso até há um certo tempo atrás. Depois ela começou a mostrar o rosto e começou a se envolver mais no universo da indústria musical pop. Ela tem uma longa carreira na indústria fonográfica, né, com diversos CDs. Mesmo na época que ela não mostrava o rosto, ela já era famosa. E agora ela está produzindo um filme, né, chamado Music, que é uma espécie de musical junto com um drama de uma mulher que tem uma irmã que é autista. Na verdade é minha irmã, mas você entendeu, né? Vou usar aqui a minha colinha, né, de como é o filme, porque o filme só vai estrear em fevereiro de 2021, mas já tem uma sinopsezinha aqui, que basicamente que é a Azul, que é interpretada pela Kate Hudson, na verdade. É uma traficante de drogas que tem problemas com a família, né? E se torna a única guardiã da minha irmã autista, né? É interpretada pela Mad Ziegler. Zu é um espírito livre que mal consegue cuidar de si mesma, quanto mais da irmã. Então, basicamente esse é o plot do filme. Tem outros descritivos de como é o filme, mas a gente só vai mesmo saber em fevereiro de 2021, quando realmente ter o lançamento do filme. Agora, o que aconteceu? Qual foi a treta? O que aconteceu? Tretou no Twitter com fãs, tretou com twitteiros, quiseram cancelar a Cia? Mais ou menos. Eu vou explicar o que aconteceu. A questão é que pro papel da minha irmã, né, da Zu, que é autista, não foi colocado uma pessoa autista para interpretar fazer a função, né, do personagem. Isso gerou uma treta, obviamente, porque, por exemplo, não vai pegar um cara que não faz parte do universo LGBTQIA+, para fazer um cara que faz parte desse universo. Da mesma forma que você não vai pegar uma pessoa negra, um personagem negro interpretado por um branco fazendo blackface, por exemplo. É um negócio muito estranho, né? Existe até um termo bem recente no ativismo neurodiverso, que é o creepface, né? Que quando você tem um ator ou atriz interpretando um personagem neurodiverso, mas que não necessariamente o ator em si faz parte dessa neurodiversidade. Então tem esse termo que eu aprendi recentemente. Então, bem, vivendo e aprendendo. A questão é que muita gente indagou a Cia, né, no Twitter,
Obviamente é um questionamento muito válido, e basicamente ela falou que contratou outros autistas pro filme, mas não pro papel da meia-irmã da Azul. O problema já começa por aí, já não ter colocado uma pessoa autista para interpretar um papel de um autista, como se não existissem autistas atores, por exemplo. Tanto que nesse caso ela falou que tentou pegar uma pessoa autista para interpretar o papel, só que não conseguiu e meio que desistiu. Até que uma outra pessoa, provavelmente seguidora dela, comentou que existem muitos autistas que saibam interpretar, ela mesma sabe interpretar sendo autista, e basicamente a Cia respondeu curta e grossa, falando: talvez você não seja boa atriz. E aí ferrou, né? Porque, enfim, eu não sou muito favorável a esse consenso de que a cultura do cancelamento é ruim, porque, claro, existem outros cancelamentos que são ruins, que não tem nada a ver com um cancelamento real, né? Motivos mais nobres de um cancelamento. Porém, existem outros cancelamentos que realmente a pessoa pede e suplica para ser cancelada no Twitter, para ser bastante criticada pelas atitudes que faz, e nesse caso não é diferente. A Cia muito provavelmente tem poder de achar outros autistas que fazem trabalhos de ator e atriz, né, de atuação, e escolheu não fazer, não sei porquê. A treta foi tão grande que apareceu até na Rolling Stone estadunidense, para vocês terem noção. Eu vou deixar o link tanto do trailer do filme Music na descrição, junto com a treta no Twitter e a notícia no site da Rolling Stone, para você dar uma olhada. A questão é: ela está usando os autistas de escada? Ou uma pergunta melhor: os autistas podem ser representados por autistas? Para responder essas duas perguntas, eu vou usar duas abordagens. A primeira é uma abordagem mais objetiva, e outra de uma abordagem mais detalhada. Na objetiva, eu respondo as duas perguntas com sim. Ela está usando os autistas de escada, porque ela está utilizando um personagem autista, mas que não necessariamente é interpretado por um autista. E no segundo caso, da segunda pergunta, que sim, os autistas devem ser representados pelos autistas. Agora, explicando de maneira mais detalhada, qual é a questão? A Cia poderia muito bem ter colocado a mão na consciência e simplesmente ter procurado mais, porque obviamente existem pessoas autistas que trabalham no ramo do entretenimento, seja atuando, seja no backstage, né, nos bastidores. Então não existe uma cara de autista, então existe muito bem profissionais dentro, no estricto senso da palavra e no lato senso, atuando ou trabalhando no show business. Porém, ela não escolheu fazer isso. Ela escolheu, além de não contratar um autista para fazer um papel de um autista, que seria a coisa mais lógica do mundo, obviamente, ela escolheu uma pessoa neurotípica. Aí pessoas falaram, né, na thread no Twitter, falaram que os autistas não gostam de muitas cores, que ia ter problema com isso, que a rotina do set de filmagem é muito desgastante. Porém, existem tantos trabalhos desgastantes que o autista acaba fazendo, que essa justificativa acaba sendo um pouco falha. Claro que eu não vou falar da perspectiva de um ator autista, eu vou falar da minha perspectiva mais da publicidade, da comunicação em geral. E é desgastante, porque o autista tem que estar a todo momento, de alguma forma, se comunicando com outros membros da equipe, com seu chefe, com clientes, por exemplo, e principalmente em certas áreas que demandam mais comunicação dentro da área da publicidade. Mas isso não quer dizer que eu, por exemplo, não possa lidar com isso de uma maneira eficaz, por exemplo. A questão é que muita gente acaba confundindo deficiência psicossocial, que no caso é uma deficiência que limita, né, dificulta mais a capacidade de socializar, com uma anulação total do processo de socialização, o que é errado. Não quer dizer que eu seja deficiente na questão social, que
automaticamente eu não vou me comunicar? Senão não estaria fazendo sentido eu gravar um vídeo para você, obviamente. Existem autistas no ramo das exatas, obviamente, como o estereótipo diz do autista que faz cálculo. Existem autistas que são das biológicas e tem autistas das humanas. Tem autista das artes, existem autistas que mexem com programação, com publicidade, com parte de biologia. Tem autistas que estão no mercado de trabalho público, tem autistas que estão na academia, tem autistas que trabalham até com grafite. Então não faz muito sentido falar que não existe autista que possa trabalhar dentro de um set de filmagem, porque todo trabalho tem certas demandas e o autista acaba superando essas demandas, claro que com suas dificuldades, mas sempre acabam superando, o que já deslegitima o argumento da CIA e dos fãs dela de que autista não pode lidar com ruído somente, ou com cores muito vivas. O que me parece é que deu preguiça de pesquisar e fazer algumas adaptações. O que me lembra de outra coisa, inclusive. Se você parar para pensar, se não existe autista que está lidando bem com um set de filmagem, se você pode ver, eu estou mostrando aqui na tela trechos do trailer music, vocês percebem que é tudo muito colorido. Se o filme tem uma temática voltada para os autistas, para a pessoa autista, por que o filme não é acessível para esse público? Eu não sei se você chegou aonde eu quero chegar, mas basicamente não adianta você fazer um filme voltado para um público se esse público não é atingido. Por exemplo, você vai fazer um filme voltado à temática do povo negro, né? Você não vai falar dentro de uma perspectiva branca, por exemplo. Ou, por exemplo, você não vai fazer um filme que fala sobre a pessoa surda se você não adapta o conteúdo desse filme para essa pessoa. Não faz sentido nenhum, na verdade. E a questão dos autistas não estarem sendo representados por autistas, isso acontece com certa frequência. Aqui no Brasil, por exemplo, teve uma das temporadas de Malhação com uma personagem autista que foi interpretada por uma neurotípica. E infelizmente muita gente acaba comprando essa ideia de que autista é só daquele jeito. Obviamente que cada autista tem suas particularidades, cada autista tem suas demandas, porém, quando você, por exemplo, traz uma personagem como a Benê de Malhação, que é uma personagem autista e interpretada por uma neurotípica, isso acaba meio que enfraquecendo o discurso da atuação da atriz, por exemplo, porque você vai estar atuando com um viés de conscientização, só que não adianta nada se a própria emissora, o próprio casting de filmagem não está de acordo com, pelo menos no setting da questão, não está de acordo com a conscientização. É a mesma coisa que você ter, por exemplo, uma agência que vive falando sobre diversidade de pessoas pretas, pessoas LGBTQIA+, se acaba não contratando pessoas desses universos, né? E também quando contrata só para cargo operacional, né? Os cargos mais baixos da agência. Acaba sendo mais uma hipocrisia que é enxergada como uma conscientização, e muita gente acaba caindo, inclusive, desses veículos de mídia, dessas empresas que criam obras cinematográficas, por exemplo. E, por último, qual é o papel do autista na mídia? O papel do autista na mídia, como você deve provavelmente perceber, é que o papel além de conscientizar, é mostrar a luta dos autistas em relação às suas demandas, ao seu universo e perante os neurotípicos também. Mas nada disso vai ser possível se eles continuarem, no caso nós, sermos trocados por
pessoas neurotípicas para representar o autismo. Eu deixei até aqui um vídeo aqui no card falando um pouco sobre o Marcos Mion e falando um pouco sobre ele ser a voz dos autistas, o que isso é totalmente imbecil, justamente porque é uma questão de hipocrisia. Você está fomentando um autismo, né, uma pauta autista, mas na verdade você está fomentando mais a questão da neuronormatividade, e isso é horrível porque acaba pegando muita gente desprevenida, muita gente acaba falando bem dessas obras cinematográficas, dessas obras de séries, de novelas, por exemplo, mas não vê que no fundo da questão o autista é deixado de lado. Então eu quero que você comente aqui embaixo, nos comentários do vídeo, o que você achou da Cia ter feito um filme com uma das personagens principais sendo autista. O que você achou dessa treta do Twitter que aconteceu? E também não se esqueça de comentar aqui o que você acha sobre a questão dos autistas, né, os personagens autistas serem representados por neurotípicos. Comente aqui embaixo e não se esqueça de apertar no botão de gostei para mostrar que gostou do vídeo, e também não se esqueça de se inscrever no canal do Autismo Pensante para continuar acompanhando as próximas atualizações. Eu falo de política, autismo e mercado de trabalho. Então é isso, nos vemos na próxima. Até a próxima. Tchau! Inclusão de pessoas com deficiência nas escolas. A inclusão de pessoas com deficiência nas escolas representa uma importante etapa rumo à construção de uma sociedade justa e equitativa. Este processo assume o compromisso de oferecer um ambiente educacional acessível, acolhedor e produtivo onde todos os alunos, independentemente das suas diferenças físicas, sensoriais ou intelectuais, podem aprender juntos. Para garantir a inclusão efetiva, é fundamental o investimento em formação de professores, recursos pedagógicos adaptados e acessibilidade nas infraestruturas escolares. A participação da família e a cooperação entre os diversos atores do sistema educacional também são essenciais para o sucesso desta iniciativa. Assista agora ao vídeo produzido especialmente para esta apresentação. A professora Inês é profissional dedicada à área da educação, com formação em pedagogia e pós-graduação em educação especial inclusiva. A professora traz insights valiosos sobre esse importante tema. Prepare-se para explorar e compreender como a educação especial inclusiva pode fazer a diferença na vida de crianças e jovens com necessidades especiais. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Elieide, sou professora de Educação Especial na Escola Renato Pacheco. Minha formação inicial em Pedagogia, minha pós-graduação em Educação Especial Inclusiva. Né? Lá na escola eu trabalho com o público de aproximadamente 18 alunos. Trabalho no curso técnico integrado, né? Que o período da tarde é curso técnico integrado. E eu vim conversar com vocês sobre a inclusão da pessoa com deficiência. O que define a inclusão da pessoa com deficiência, no meu ponto de vista, é a ação dos profissionais que estão envolvidos, né, na vida escolar desse aluno. É um conjunto de ações que vão colaborar para o ensino e aprendizagem desse aluno. E nesse processo, nessa ação, precisam estar envolvidos os atores principais, que são os professores, a escola como um todo, né? Os pais, a sociedade, a família, precisam estar todos focados nesse processo de inclusão. Falando da minha prática agora,
Lá na escola, o meu trabalho basicamente é atender o público da educação especial em conjunto com os professores. Então, faço o planejamento com os professores das possíveis intervenções que precisam ser pensadas e trabalhadas em sala de aula, né? Trabalho no colaborativo em sala de aula, são alguns momentos que eu vou para a sala de aula para ajudar esse professor, para orientar, para ver o que está funcionando, para ver o que precisa ser repensado e refazer, se for o caso. E também trabalho no atendimento no contraturno, que são quando os alunos vêm no contraturno para atendimento suplementar daquilo que é feito em sala de aula. Então, ali eu organizo ali uma agenda de estudos, né? Às vezes tem trabalho que precisa fazer, eu me sento com eles, a gente pesquisa, a gente faz uma organização de estudo para as avaliações. Então, o meu trabalho como professor no planejamento, ele tem o objetivo de preparar esse professor para atender o aluno lá dentro da sala de aula. A gente planeja também os momentos de avaliação, porque as avaliações, muitas das vezes, os alunos precisam de um conteúdo adaptado nas avaliações, então eu, em parceria com o professor, em colaboração com o professor, vamos sentar e verificar qual a melhor estratégia para que esse aluno faça essa avaliação. Muitas vezes ele não vai fazer uma avaliação escrita, ele vai fazer uma avaliação oral, ou às vezes vai fazer uma avaliação, vai ser avaliado de uma outra forma que não seja aquela avaliação de pegar a prova e fazer, e ainda que seja esse tipo de avaliação, vai ser com conteúdos flexibilizados, vai realizar essa prova num ambiente diferente, num ambiente mais tranquilo, com mais professores auxiliando, né? E assim, para além dessas questões de avaliação, nós temos as questões da rotina da escola. A escola tem eletiva, a escola tem projeto de vida, a escola tem interclasse, a escola tem festas. E esse aluno, ele precisa ser incentivado, pelo menos, a participar dessa rotina escolar. Então, assim, a gente tem alunos que têm um grau de comprometimento mais específico e tem outros que o comprometimento maior deles é no processo de interação. A educação inclusiva ela vai trabalhar justamente para minimizar essas dificuldades desse aluno e promover realmente a inclusão deles. Por exemplo, lá nós temos alunos que, assim, quase não participam das festas por causa do barulho, né? Porque não gostam muito de agitação. E tem um aluno que já é mais tranquilo. Então, eles participam de festa junina, eles participam de culminância de eletiva, eles participam de teatro. Às vezes, no meu colaborativo, eu vou lá, incentivo, participo junto, já dancei quadrilha com aluno, já fiz teatro junto com ele para que ele se sentisse seguro ao ponto de entrar no palco, né? E depois eu saio e deixo o aluno participar, porque a inclusão ela precisa ser no ambiente escolar como um todo, em todas as atividades que permeiam o processo pedagógico. As principais barreiras que a gente encontra, além das questões arquitetônicas da escola, que dependendo não está preparada para receber determinado aluno, tem as barreiras das atitudes dos professores, são as barreiras que a gente chama de barreiras atitudinais, que o professor, né, aquele que já está trabalhando há 15 anos com a mesma prática, se recusa ou tem resistência a mudar a sua prática, e aí às vezes ele nem percebe que se não mudar essa prática, ele não vai conseguir alcançar a inclusão do aluno com deficiência. E aí precisa ter toda aquela conversa com o professor de convencimento, né? O professor requer uma formação específica, que o meu trabalho também é formar esses professores. Então, no início do ano, eu faço um instrumento de trabalho chamado carômetro, que eu tiro a foto, coloco algumas características do aluno, e durante alguns dias aí a gente separa alguns momentos para fazer essa apresentação desse aluno e tentar colocar o máximo de informações para o professor de como lidar com esse aluno. Não é fácil o processo de inclusão.
Além dessas barreiras que eu falei, que existem muitas outras no ambiente de trabalho, mas a gente precisa minimizar ao máximo essas barreiras para que o processo de ensino-aprendizagem ele seja eficaz para o aluno com deficiência. No mais, espero que isso tenha contribuído com a prática de vocês. Eu agradeço pela oportunidade. Tchau, tchau.